Então, pessoal, hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre o Kung Fu, que aqui as pessoas chamam Kung Fu, mas o chinês mesmo chama Kung Fu, Kung Fu, que tem aqui no primeiro slide que eu montei, tem um ideogramazinho dele, né? Vou colocar aqui. E o Kung Fu, como eles falam aqui, está muito associado com as artes marciais. Aí eu queria quebrar um pouco essa mística para dizer como que os chineses entendem esse Kung Fu, que é uma ideia muito mais ampla, né? E é tão ampla que eu quero ressaltar que tudo que eu falar aqui hoje é em cima da minha experiência pessoal, né? Porque dá para a gente citar um monte de pessoas ou de modelos que têm esse Kung Fu, mas eu vou, porque como é muito amplo, eu vou citar da minha experiência pessoal, tá? Então, o ideograma que vocês estão vendo aí, esse com, ele é formado esse ideograma é formado por dois sinais aqui, né? Sinal à sua direita, ou à esquerda, não sei. São dois tracinhos horizontais ligados por um na vertical, né? Isso é trabalho, porque é o yin e yang, o trabalho só existe quando tem uma polaridade, ou seja, quando existe yin e yang, frio e calor, alto e baixo, aí você tem um trabalho para juntar essas duas coisas, né? E do outro lado você tem o tendão, a força, que tendão significa força, alguma coisa que exige força. A escrita antiga está do outro lado aqui. Você está vendo que o tendão ele é simbolizado como uma bainha com o tendão dentro, né? Então, o com significa uma obra que exige força, realização, mérito, tá? Esse é o trabalho. Agora, o Fu, o Fu do Kung Fu, você tem um ideograma que é grande. Se você eliminar aquele tracinho superior, aí vai ter o ideograma do grande, tá? Né? Agora, com aquele tracinho, vai significar alguma coisa madura. Aqui diz, um homem maduro e viril com um broche no cabelo. Tá? Para as feministas não vai soar bem, mas é que o homem no sentido do H grande, né? Assim, um ser humano maduro, com bastante vitalidade. Esse broche no cabelo, como vocês estão vendo do outro lado, que é a escrita antiga, só tinha as pessoas que conseguiam uma posição, um mérito. Geralmente eram pessoas com mais idade, homens maduros, né? E aquela coisa assim, em volta, assim, quer dizer que ele tinha um manto que significava que ele ocupava uma posição de destaque, não na sociedade, mas naquilo que ele sabia. Então, Kung Fu significa isso. Então, significa um trabalho que você faz com constância, né, ao longo de um tempo, e que esse trabalho ele vira uma habilidade natural sua, né? Um artesão, por exemplo, ele
ele tem uma habilidade natural que ele consegue a partir do ofício dele, mas o ofício já fica sendo simplesmente um instrumento mais para essa habilidade que ele não só coloca no ofício, mas em todas as questões da vida dele. Vamos passar para o segundo. Eu coloquei aqui, adquirir Kung Fu, ou seja, habilidade básica, claro que eu vou trazer para as práticas corporais, que é onde eu tenho mais familiaridade, né? Então, eu penso assim, que a simples memorização de movimentos, por exemplo, vou aprender uma técnica, eu memorizo os movimentos, mas essa memorização é rapidamente esquecida, pois não requer do praticante uma interpretação ativa e interessada dos movimentos realizados. O interesse ativo pelos exercícios é construído quando o praticante consegue relacionar os movimentos que realiza com seu corpo, com sua vida, e obtém ao praticar a senso-percepção da presença do Qi, do sopro, no corpo. Porque é o sopro, é o Qi, que dá vida ao corpo, entende? Então, quando você sente essa vida no corpo, quando esse gesto, esse movimento, essa prática, essa técnica, esse ofício, vai ser a sua ponte com a sua habilidade, com uma habilidade que você nunca mais vai perder. Vai ter continuidade no tempo. Vamos ver o próximo. Aí eu pensei em 4 estágios para a gente, vamos dizer, conquistar esse Kung Fu. Esse Kung Fu. Quando a gente, os exercícios, quando eu estou, claro, me referindo aos exercícios das práticas corporais, mas você pode transportar isso para algum ofício, ou mesmo para música, né? Para um artesão, sei lá. E os exercícios estão memorizados, porém não há entendimento do seu significado. Então, você vai visitar uma prática, aquela prática você memoriza os movimentos, mas ainda não entende muito bem o significado deles. Aí tem uma segunda etapa em que você começa a entender a prática, mas ainda falta esse entendimento, ele descer para o movimento, né? Porque isso requer um tempo, ele vai descer para o seu corpo. Executa-se a prática conscientemente com qualidade, mas ainda não incorporou a vida. Então, tudo bem, aí essa compreensão desceu para o corpo, você memorizou os movimentos, né? Mas ainda falta incorporar ele à sua vida, ou seja, de você incorporar ele de uma tal forma que isso que você conseguiu na prática, você vai manifestar na sua vida. E, por último, a essência da prática faz parte da vida. Então, se na prática você conseguiu um ritmo, né, saber do ritmo do seu coração, esse ritmo vai fazer parte da sua vida. Se você não se projeta mais no fazer, mas você tem uma paciência de unir o fazer com o saber, com as emoções, isso vai fazer parte em qualquer, vamos dizer, situação que você enfrentar na sua vida. Então, esse seria a etapa final, né? Tem mais? Eu acredito que, assim,
habilidades desenvolvidas conscientemente que são incorporadas não só na consciência, mas no inconsciente, eles se manifestam de forma espontânea. Então, quando você vê uma pessoa que faz uma sequência de movimentos de uma forma tão simples, tão fácil, é porque ela tem Kung Fu. Ou quando você vê uma dona de casa que cozinha de uma forma tão simples, tão fácil, fazendo coisas incríveis, é porque ela adquiriu esse Kung Fu na cozinha. A mesma coisa na dança, na música, né? Isso. Que é o saber fundido com o ser. Quer dizer, o ser e o saber estão juntos. Não é que você sabe, mas você não é que você é, mas não sabe, os dois estão juntos. Aí eu pensei, eu fiz uma analogia com os ensinamentos do Gurdjieff, que é assim, ó, é a fusão do corpo, emoções e mente. Quer dizer, quando numa prática corporal da medicina chinesa, você tem que fundir esses três. Né? Você tem que regular corpo, emoções e mente. Né? Mas não separadamente. Eles têm que ser fundidos numa unidade. Porque se for uma mistura mecânica, então você tem o corpo, emoções e mente misturados, mas não fundidos, não integrados, não tem relação definida. Uma hora é o corpo que vai, outra hora é a emoção, outra hora é a mente. Então, acidentalmente, eles vão mudando de protagonismo, né? Uma hora você presta mais atenção no corpo, outra nas emoções, outra na mente. Não tem uma... É tudo muito acidental. Quando você consegue fundir os três, quando você consegue integrar os três numa coisa só, quando você... Isso você consegue quando você consegue praticar durante um tempo, com constância, entende? Não é assim de uma hora para outra. Você tem que praticar com constância. Talvez no começo exista essa situação em que corpos, emoções e mente não estão juntos, né? Mas à medida que você vai praticando, você vai fundindo os três numa unidade indivisível. É um ser que não fica assim, tipo, incorruptível, quer dizer, ele não se, como é que fala? Não se desequilibra, né? Numa ocasião ou noutra, ele sempre vai assim, ter aquelas habilidades, né? Daí tem o refinamento, né? Porque aí não terminou ainda o trabalho, aí você vai começar a refinar. Os refinamentos são constantes também, porque a cada prática, não é que está acabado, entende? Eu tenho um ser incorruptível e acabou. Não. A cada prática, você adiciona uma qualidade a esse ser, né? Você reforça esse ser, você vai, não é cristalizar, mas vai, esse último aí, ó, você vai fixando essas qualidades ao ser e o ser também. Porque se você não fixar, também não adianta o trabalho todo, porque você vai perder. Então, o Kung Fu é um trabalho especial para desenvolver e fixar essas qualidades ao ser, né? Que envolve esses três, corpo, emoções e mente, né? E aí, eu peguei esse texto do Suzuki,
nesse livro, que é muito legal, que eu indico, né, da editora Palas Atenas, que o Kung Fu é você praticar com o coração, né? Porque e a linguagem do coração é o símbolo, né? Não é uma linguagem técnica. Então, aqui está que o Suzuki falou, ligar-se ao símbolo ajuda você a manter sua prática livre de impureza. Se você pratica de forma mecânica uma só vez, pode ser uma boa prática, mas o que acontecerá se praticar do mesmo jeito, 2, 3, 4 ou mais vezes? Você perde sua atitude original em relação à prática. Por algum tempo, você manterá seu entusiasmo. Porém, se continuar a prática 1, 2, 3 anos ou mais, embora você possa melhorar em alguns aspectos, é possível que perca o seu sentido ilimitado. Aqui ele está falando uma coisa assim, que os chineses falam muito, que se você não praticar de uma forma com Kung Fu ou com coração, ou que você possa forjar o seu ser, você pode praticar muito tempo e no fim você não vai encontrar um vazio, né? Não vai ter resultado. E ao passo que se você se esforçar em praticar com Kung Fu, né? Você pode, até em 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou assim, 3 anos, você consegue forjar um ser, né? que eu não sei como dizer, se é incorruptível, mas você tem que manter esse ser incorruptível, porque você não pode, não, agora eu já forjei meu ser incorruptível, eu não preciso mais. Não, tem que continuar. O que não precisa mais é da técnica. A técnica pode mudar, por exemplo. Aí eu estou praticando uma técnica que me auxilia, que é um instrumento para eu forjar o meu Kung Fu, o meu ser, né? Uma vez conseguido esse Kung Fu, essa técnica pode ser que já esteja limitada para mim. Aí eu posso passar para uma técnica mais profunda, para fixar mais assim, virtudes ou qualidades no meu ser, né? Então, o que pode mudar são as técnicas, mas o que não pode mudar é a sua constância nesse Kung Fu, nesse seu trabalho de forjar o ser. Não sei se deu para entender. Está com o negócio da escova aí do... Não está separado, mas eu pego que a gente pode... Porque eu não pensei em colocar, mas eu acho que tem a ver com o tema do Manuel Barros, que chama escova, que eu vou passar para vocês. Inclusive, o Manuel de Barros é um escritor que eu gosto muito, né? Eu recomendo as poesias dele. É esse aqui, né? É, escova. Eu tinha vontade de fazer como os 2 homens que vi sentados na terra escovando o osso. No começo achei que aqueles homens... Tudo bem? No começo achei que aqueles homens não batiam bem, porque ficavam sentados na terra o dia inteiro escovando o osso. Depois aprendi que aqueles homens eram arqueólogos, e que eles faziam o serviço de escovar os ossos por amor, e que eles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterradas por séculos naquele chão. Logo pensei de escovar palavras, porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. E já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas
e muitas significâncias remontadas. Eu queria escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma, para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda abígrafos. Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias inteiros fechado no quarto, trancado, a escovar palavras. Logo a turma perguntou o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto. Eu respondi a eles, meio entresonhando, que eu estava escovando palavras. Eles acharam que eu não batia bem, então eu joguei a escova fora. O Marcos, o que significa ligar-se ao símbolo ajuda você a manter sua prática livre de impureza? Então, Marco, assim, o símbolo, ele é mais aberto, ele não é tão fechado como as palavras, né? Inclusive, diz que quando você quando você consegue associar um símbolo ao que você quer dizer com as palavras, você já não precisa mais das palavras. E porque esse símbolo vai te levar a um significado, e aí você não precisa mais do símbolo, aí você fica com significado. Ele é muito mais aberto, ele pode ser visto de vários ângulos, né? Pode ser visto de várias formas. Você pode ver que nas práticas, no treinamento perfumado nível 2, os nomes são simbólicos. Talvez o nível 1, os nomes são mais simbólicos que o nível 2, né? E esses símbolos, eles te remetem a significados profundos no qual eles não conseguem. Não sei se respondi. Talvez se o Marcos quiser colocar alguma coisa, quer falar, Marcos, para mim? Enquanto isso, o Danilo perguntou se é o mesmo Gon do Liangon. Esse Gon Fu? Esse Gon é o mesmo ideograma, é o mesmo ideograma, Danilo. O Lien significa forjar mesmo, né? Com significa trabalho, né? No nosso caso, o Gon, ele está associado com o Fu, que é maturidade, que é habilidade que foi conquistado. Então, o Gon, que é o trabalho, ele está associado a várias coisas que tem o significado de você ter que se esforçar, porque tem aqueles dois passos, né, que é a polaridade, e que você tem que ralar, sabe? Você tem que usar para trabalhar aquela polarização. E que exige um esforço, não é força física, pode até ser força física, mas que exige um esforço para você fazer aquele trabalho. O Benter pergunta se esse Fu pode ser verdade. Não sei, Não? acho que não. Tá. Naquele ideograma lá, não sei. Naquela relação também não me apeteceu, mas depois se ele quiser explicar qual a relação que ele estava falando. É aquele Fu que eu coloquei lá do ideograma. Sim. O Marcos quer completar? Pode ativar o seu microfone, Marcos. Está me ouvindo? Opa. Oi, Marcos. Pode falar. A sua filha está aí, né, Bia? Ah, sim. Hoje ela apareceu. Ela entende mais de símbolo do que você, viu? Porque ela é bailarina. Com certeza. E porque é minha filha também, né? Não, Maria Lúcia, só para sentir se eu entendi o Kung Fu, eu me lembro de uma historinha chinesa. Diz que tinha um jovem que queria muito ser um grande monge. Então ele se apresentou no mosteiro, né, dizendo que queria ser um grande mestre, um grande monge. Aí o mestre falou, tudo bem, então vamos começar. Aí botou uma vassoura na mão dele e falou, vamos varrer. Aí, no dia seguinte, qual é a próxima tarefa, mestre? Pega a vassoura, vai varrer. E essa ato foi se repetindo.
Até que o jovem começou a ficar cansado com aquilo, falou, mas espera aí, eu vim aqui para ser um grande mestre, eu tenho que ficar varrendo? Ele falou, varrer o pó, retirar a ferrugem do corpo. Queria saber se Legal, hein? é mais ou menos isso o Gonfu, né? Por isso que a gente colocou aquela foto das lavadeiras do rio do Jequitinhonha, né? Que elas lavam cantando, elas lavam a roupa cantando. Para elas é uma prática aquilo lá, sabe? Eu lembro que tinha um outro conto também japonês que falava dessa, que um pouco parecido nesse contexto, chegou para o mestre, ele queria ser, acho que é de artes marciais até, e aí o mestre fala para ele varrer as folhas do quintal. E ele passa dias, anos varrendo e nunca termina, porque sempre vai cair uma folhinha. Sempre vai cair. E aí tem um dia, depois de muitos anos, que ele conclui, que ele olha para o quintal e não tem nenhuma folha. Ele pega a vassoura e bate na árvore para cair folhas e ele continuar varrendo. E aqui eu acho isso muito bonito, muito, né? Que não tem nada para dessa muito atividade, legal. né? E depois de anos que você entende, né? Varrendo, você se... Voltando àquela questão do símbolo, eu não sei se eu vou conseguir expressar o que eu quero falar. No Tai Chi Chuan, a gente tem princípios e técnicas. Então, não adianta você desenvolver a técnica, um aspecto formal externo, e não cultivar os princípios. E nos princípios a gente cultiva a energia e as virtudes. Então, para reportar aquilo que a Maria Lúcia ali estava explicando sobre o símbolo, não sei se pode ter uma relação com essa colocação que eu fiz aqui agora. Então, não adianta só técnicas. Com os princípios, você pode envolver infinitas técnicas, múltiplas técnicas. Mas... Não sei se existe uma equivalência, viu, Jesus, entre princípio e símbolo. Não sei te dizer. Mas, então, vamos pensar, né? Depois pesquisar. Não sei se existe uma equivalência, sabe? Pode não ser igual, mas existe uma correlação entre o que você falou de fazer a prática, muita prática, sem ter a consciência e sem trazer esse símbolo, né, que é o alicerce, é o eixo no qual a prática está assentada. Não sei se dá para comparar princípio com símbolo. Não, o símbolo para mim é muito mais amplo. Daria E com virtude, ela perguntou se dá para fazer a relação. Não dá para comparar símbolo com virtude. São coisas diferentes, né? Eu acho que talvez... Aí a gente tem que entrar num campo que eu não domino muito bem, que é da linguística, da Mas semântica. o que você colocou na sua apresentação, acho que talvez a gente pudesse pensar mais por aí, em vez dessas áreas que a gente não domina muito, você colocou da gente praticar com o coração, né? Como o símbolo é a linguagem do coração, a gente pode estar desenvolvendo virtudes se a gente pratica com o coração, mas também não sei essa relação específica. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigado. A Liliane está com a mão levantada. Oi, Li. Oi, bom dia, tudo bom? Tudo. Eu estava refletindo, né, quando você estava falando essas questões de que seria um aprimoramento da técnica, seria é como se ela passasse a fazer parte da gente, o Kung Fu, né, uma coisa natural, uma habilidade natural. E muitas vezes, falando assim, da minha experiência, parece que a gente não dá importância a isso. Elas ficam tão naturais, tão próprias da gente, a gente não percebe que aquilo é a essência, é o bom. Pelo menos assim, eu no meu pensamento, eu acho que por eu ser do Ocidente, não sei, talvez seja isso, a gente não dá importância. Há habilidades nossas que só a gente, às vezes, que faz, né? Da forma como a gente faz.
e tão fácil para a gente tem tanta propriedade nela, que a gente acredita que todo mundo saiba fazer e que para todo mundo aquilo é normal, né? E eu acho que esse Kung Fu, ele tá mais por esse lado, de que é tão próprio, é tão, sabe? Ela fica fácil, fica fácil. fluida, fica natural, não é? É fácil, por exemplo, minha prima, ela cozinhou muito tempo para a família e tal. Ela cozinha de uma forma tão simples, tão fácil, que ninguém dá importância, né? Mas é o fácil que ela conseguiu. É isso, né, que você estava dizendo, né? Li. Era isso que ela estava dizendo? É que o microfone fechou. Fechou. Mas ela pode comentar aqui. Não, mas é que eu acho que a gente tem que dar importância a esse fácil. É sim. Talvez. Lúcio, muitas vezes as pessoas têm habilidade com o computador, sabe? Habilidade, às vezes, consegue juntar os fatos, um raciocínio mais rápido, que para aquela pessoa aquilo é normal, é tranquilo. Todo mundo pensa daquele jeito e, na verdade, não é. É porque você chega numa habilidade tão natural que é a expressão do... Eu acho que é o Kung Fu mesmo que está falando. Que foi construído ao longo do tempo. Isso mesmo, Li. Tem uma pergunta da Ana Cristina e depois eu queria te dar para a gente comentar algumas coisas do treinamento perfumado, para a gente poder praticar, tudo bem? Tudo bem. Ela escreve assim, na prática chinesa é dito que não devemos tensionar, forçar, e sim soltar. Assim como vemos na prática da musculação, por exemplo, é exigida uma grande tensão ao praticar. Também já ouvi dizer que fazer a prática não há superação, dificuldades, não gera mérito e virtudes no campo sutil. Como seria essa relação entre o esforço físico e alcançar méritos? Então, numa prática terapêutica chinesa, o corpo, as emoções e a mente devem estar juntas fazendo aquela prática, né? Então, se você fizer força com o seu corpo físico, você está no corpo, porque força muscular é o corpo e não tem duração no tempo, né? Se você está super emocionada e viaja, quando você vai fazer o movimento, você está só nas emoções, também não tem duração no tempo, porque quando aquela emoção acaba, também não... E se você está na mente só, porque está assim, só concentrada e esquece o corpo, também não tem duração no tempo. Então, os três têm que estar juntos. Então, nas práticas ocidentais, talvez o corpo tenha prevalência. Então, se usa a força, né? Nesse outro caminho, que é o caminho da vida, sei lá, é o quarto caminho, não é nem da mente, nem das emoções e nem do corpo, mas é o quarto caminho em que você tem todos eles juntos, né? Existe um esforço, não existe uma força, né? Existe um esforço que é próprio do Kung Fu, que você assim vai procurando trabalhar os três ao mesmo tempo. Por isso que diz que no Qigong você tem que regular o corpo, a mente e as emoções, né? Mas eles não falam como. Isso também vai depender da qualidade da transmissão e também da qualidade da prática colocada. O que o Marco falou e o que o Zé falou dessa historinha do monge e do mestre, né? Ilustra isso, né? Qual que é a qualidade de eu varrer o chão, não é? De eu varrer o chão, ou de eu lavar a roupa no rio, né? Eu olho assim e falo, pô, para que lavar a roupa no rio? Tem máquina de lavar, né? Então, qual que é
Mas uma pessoa que olha assim, as mulheres lá lavando a roupa no rio, já vai ver várias coisas no Kung Fu delas, entendeu? Ou se está varrendo o chão. Outro dia eu estava na Avenida Paulista e uma moça, uma faxineira varrendo o chão da calçada. Nossa, eu fiquei maravilhada de como que ela varria o chão, sabe? Eu não conseguiria varrer daquele jeito, sem ficar cansadíssima. Então, era um movimento tão simples, tão natural que ela fazia, e nenhuma folha escapava da vassoura dela, entendeu? Lu, mas sabe que fica uma questão para mim? Que você estava falando dessas atividades que, pô, se eu tenho máquina de lavar, mas ao mesmo tempo, mesmo assim eu vou lavar no rio, ou se eu varro para limpar é uma coisa, mas aquela atitude daquele aprendiz de varrer a folhinha, sendo que a folhinha vai cair de novo, parece inútil. Mas eu acho que tem uma dificuldade que eu vejo, por exemplo, nas práticas e conduzindo as práticas, é de que quando as práticas elas têm um enunciado de um benefício específico, às vezes pode atrapalhar o desenvolvimento do nosso Kung Fu, né? É porque a gente quer obter aquele benefício específico. Então, eu fico pensando que quando tem essas atividades que têm essa inutilidade aparente, isso pode impedir a gente de identificar na simplicidade o seu Kung Fu. Mas o contrário também. Quando a coisa tem uma utilidade muito nítida, eu me apego àquele benefício e meu coração fica agitado, né? Queria que você comentasse um pouquinho. Não, é isso mesmo que você falou. Às vezes uma prática tem aquele objetivo específico, né, que vai matar a prática, o Kung Fu de quem for fazer a prática. Quero conquistar isso aqui, né? Essa moça que eu vi, essa faxineira que eu vi varrendo o chão, ela estava curtindo varrer aquele chão, sabe? É o trabalho dela, talvez ela ganhe para isso. Mas você via um prazer nela, não seria o prazer que eu iria varrer o chão, porque eu iria fazer um esforço tremendo, né? Então, porque não seria... A não ser que tivesse um mestre que falasse para mim o quintal. Mas, ao mesmo tempo, você colocou, durante a sua apresentação, que aquele corpo forjado durante esses anos todos, ele vai manifestar em outras atividades também essa qualidade, né? Então, pode ser que ainda que você não varresse com essa destreza toda, que o seu corpo também se engajasse inteiro ali, né? Como aquele exemplo que você deu, talvez você pudesse contar do mestre da cerimônia de chá que foi desafiado pelo samurai. Eu posso, em outra, desempenhar, mesmo não tendo aquela habilidade, eu tenho um Fu, né, que foi desenvolvido. Então, se eu consigo apreciar aquela moça varrendo o chão, se eu me esforçar um pouco, se eu me esforçar, eu vou conseguir também. Porque eu apreciei, se eu apreciei, tá, né? Consegue refletir isso. Essa historinha você podia contar, né? A do qual? Da cerimônia do chá. Mas você contou. Contar. Não? Não, é uma historinha que me marcou, porque a história de um mestre da cerimônia do chá, né? Que foi, eu vou contar bem por cima, que foi desafiado por um samurai, não sei por que ele ficou chateado com esse mestre, a lutar com ele na espada. Aí o mestre nunca tinha pego uma espada, mas chegou no dia da luta, o mestre da cerimônia do chá tirou a espada como se fizesse a cerimônia do chá, entendeu? E o samurai olhou e viu que não conseguiria vencer aquele mestre lá. Aí fez uma reverência e foi embora. Se deu por vencido. Porque o mestre da cerimônia do chá, ele desembainhou a espada e ficou numa posição como
como fazia com a cerimônia do chá. Mas acho que ele treinou um pouco antes. Mas essa atitude ele tinha pouco sido cultivada, né? Hã? Já. Mas é porque essa atitude tinha sido cultivada. Eu posso treinar algo novo, mas eu tenho, né, uma disciplina, um rigor que meu corpo já está aberto para isso, né? A Maristela queria falar aqui. Fica à vontade. Oi, Maristela. Oi, Lúcia. Eu tenho um exemplo disso também em relação às 18 terapias, porque a gente estava lá na China, né, depois de muitos anos indo, e muitos brasileiros chegando e fazendo as avaliações. E aí o Zhuang Jianshen chegou para mim e falou assim: você tem Kung Fu para fazer o Liang Kun em 18 terapias? Sim. Porque ele falou, você nunca me perguntou nada com segundas intenções, que era todo mundo queria certificado, autorização, e ele falava, você tem uma alegria espontânea, que é o que a gente precisa. E aí ele falou, aí eu vou te nomear para ser a presidente da Associação Brasileira por causa do seu Kung Fu. Aí eu fui entender o que era o Kung Fu. E hoje estamos aí dessa forma. Então, a Maristela, ela aprendeu comigo as 18 terapias, eu trouxe as 18 terapias, mas ela tem muito mais Kung Fu que eu, porque ela teve essa paciência de ir para a China a cada 2 anos, sabe? De frequentar lá as competições, mas sem ideia, né, Maristela? Sem de pegar ideia. um certificado. Nada, ela nunca. Gostava. E aí ela está aí. Esse é o Kung Fu, né? Era isso que eu queria relatar. Obrigado, Maristela. Obrigado. Compartilhar o seu Kung Fu. E acho que as nossas presenças, elas também irradiam o nosso Kung Fu, né? Da Cris com o Danilo no começo, a sua prática com a música. A gente vai, a nossa mediação aqui no encontro, a Nília no chat, com todo mundo. Acho que a gente vai expressando, né, as nossas habilidades, o Kung Fu tentando do Danilo, compor. Desde que eu conheço ele, ele mexe com música. A Cris não conhecia, mas adquiriu um Kung Fu, né? Ao longo da trajetória.